E essa notícia aí que eu acabei de ver aqui agora no Brasil 247, no Twitter, no canal do Twitter do Brasil 247. É um canal aí de extrema relevância no meio político da esquerda. No meio da esquerda, né? Que nunca fez nenhuma fake news. Canal sério. Esse canal é um canal sério. Aqui, ó. PT é mal maior, diz Ciro Gomes ao tentar justificar vários palanques com bolsonaristas. É inadmissível isso aí, né? Inadmissível. Mas o mais importante dessa notícia aqui não é a notícia em si. É o que os verdadeiros sábios da internet disseram sobre essa notícia do Ciro Gomes. Quem não conhece o Ciro Gomes? Quem não sabe que o Ciro Gomes é um cara bom de lábia, é um cara bom de cara nordestino, né, pai? O cara é bom de lábia, o cara sabe conversar, o cara sabe jogar as ideias ali, pá. E aí, lá no Ceará, no estado dele, ele subiu num palanque com vários bolsonaristas. Isso não pode acontecer. Como é que pode um negócio desse? E a galera da esquerda, que tinha o Ciro Gomes ali como segunda opção, né? No caso de Lula não poder concorrer mais, ou até mesmo no caso de Lula falar alguma merda assim, explosivona, ainda ia ter alguém representante da esquerda ali com uma relevância política ainda alta, era Ciro Gomes, todo mundo sabe disso. Ciro Gomes, quem tem mais relevância na esquerda, Ciro Gomes ou Haddad, pelo amor de Deus? Se Lula não tivesse abraçado o Haddad já tinha sumido na mídia, o Ciro Gomes teria tomado esse posto há muito tempo. Então ele é, de fato, um cara relevante da esquerda também. Só que todo mundo sabe que Ciro Gomes é um político antigo, um político raiz. Ele é aquele político raiz, é o político macaco. É o político que pula de galho em galho para ver o que está mais forte. E nesse momento todo mundo sabe que, mesmo a mídia atacando o bolsonarismo e Bolsonaro, desde quando o Bolsonaro entrou no poder até hoje, depois que ele saiu, todo mundo sabe que o poder do bolsonarismo, o Bolsonaro nas ruas, isso não é de negar. Isso não é de negar. Tanto esquerdista quanto direitista sabe disso. Sabe que onde Bolsonaro vai, lota. E Ciro Gomes querendo voltar a ter relevância depois que Lula entrou na política de novo, aí ele tá se coligando, ele tá pulando de galho em galho e colando no galho que tá mais forte, que no caso seria o bolsonarismo lá na região dele. Por quê? Isso é a prova de que ninguém aguenta mais essas ideologias, essas políticas que não resolvem nada os pobres e só faz manter eles cada vez mais no fundo do poço. Então, a população está se revoltando, está se dividindo e a maior parte está ficando do lado direito da parada, do lado direito da história. E Ciro Gomes não é besta nem nada, ele está querendo ir também para esse lado para que mais tarde ele ganhe relevância e depois ele vai romper com esse lado e vai voltar a fazer a política dele contra o Bolsonaro, que é assim que ele sempre fez. Todo mundo sabe disso. Mas o que chama mais atenção aqui é ver as pessoas enraivadas com o Ciro. Tem gente enraivada com o Ciro, parece que não sabe. Você vê como o povo é ingênuo, né? O povo se revolta, o povo tem uma revolta no coração mesmo, no coração, se revolta com o Ciro, pô. Mas tem aqui uns comentários aqui top, ó. Esse aqui, ó. Matheus Freire. Não sei quem é, ninguém aqui. Não conheço ninguém, não sei. É um monte de gente aqui verificado. Deixa eu ver esse cara aqui. Pedagogo, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é pedagogo, sociólogo, assessorista, assessorista, e já assessorista, pós-graduado em educação e direitos humanos e ciências políticas. Esse cara que entende. Esse cara que entende, cara. O que esse cara que escreveu, ele entende. Tava falando por causa própria, ele entende. A educação é um ato político. Paulo Freire. Paulo Freire.
Tô dizendo a você que esse cara aqui entende, olha o comentário dele aqui, ó. Ciro se perdeu no personagem. A falsa máscara de esquerda e progressista caiu. A verdadeira face do coroné é a de extremista e de direita, pelo visto. Você tá vendo aí como o cara ele passa de esquerda esquerda pacifista para extremista de direita, tipo, num estalar de dedos, pela opinião do público de esquerda. Você já viu como é que acontece? Então, assim, esse cara aí, esse comentário desse cara aí é um comentário verdadeiro. Ele é sociólogo e professor e pedagogo. O cara entende da parada que ele tá falando aí. E esse comentário aqui, ó. Pela democracia. Tudo isso é pela democracia. E deveria ser pela democracia. Se o Ciro Gomes não está mais satisfeito com o grupo que sempre elegeu ele, na época em que ele foi, né, político atuante, eleito. Se o Ciro Gomes não está mais satisfeito com essa galera, com esse movimento que transformou ele nesse político que ele é hoje, ele tem o direito de ir para o outro lado, sim. E ainda mais, ele tem o direito de ir para o outro lado e não mudar a sua ideologia fundamentalista, a sua ideologia fundamental. Ele pode muito bem apoiar o cara lá da direita, fazer uma coalizão. Não, eu sou um cara da esquerda, mas eu concordo com algumas coisas que você fala aí, entendeu? Então a gente pode se coligar e tal, e eu ganhar relevância novamente. Pode sim. Pela democracia, um comentário corretíssimo. Aqui vem os extremistas de verdade. O cara não entende. Os caras não entendem. Esse cara agora tá querendo condenar o Ciro. Meu irmão, tem noção das ideias, não. Lamentável. Aí tem uma chardinha aqui que ele colocou aqui, ó. Fundo, né? Quem você acha que toparia descer assim tão baixo? Aí tá o cara aqui, um professor, né? O trejeito aqui de um professor com a lanterna mostrando um buraco e o Ciro ajoelhado. Não entendi essa charge aqui, não. Não entendi essa charge aqui, não. Tá querendo dizer que é o Ciro que vai descer tão baixo assim? O cara tá dizendo que Ciro Gomes foi lá no fundo do poço porque subiu num palanque com bolsonarista. Agora veja. Qual é a vertente política hoje no Brasil que coloca mais pessoas na rua? Qual é a vertente política hoje no Brasil que está mais em evidência, que lota mais, que põe mais multidões? Não tenho o que negar. É o bolsonarismo. Então, pela lógica, não tem fundo do poço nenhum. Ele só trocou uma ideologia, ele só trocou um grupo por outro, porque a ideologia ele ainda tem a mesma. Todo mundo sabe disso. Ele só está criticando o Lula só. Então, eu discordo dessa charge desse cara aí. Esse cara aqui é muito extremista. Não gostei dele, não. Extremista. Cada um dá o que tem. Esse senhor segue mergulhado no ódio, inveja, ressentimento. Se reunir com um bolsonarista é a máxima decadência de um político. Porra! Nunca tive dúvida sobre as intenções de Ciro Gomes. Um político que não decola e não agrada. Já pensou que viagem, cara? O cara disse aqui que se reunir com bolsonaristas é a máxima decadência de um político. Como que se reunir com o bolsonarismo é a máxima decadência de um político se na última eleição que teve todos os candidatos a governadores, todos que Bolsonaro apoiou, ganhou? Como é que é uma decadência? É uns argumentos que eu não consigo entender, velho. Tem que ter um argumento, cara. Você tem que ter um argumento que justifique o seu ódio, pô. Você não vai jogar umas palavras. A máxima decadência de quê? Se quem ganhou mais candidato foi Bolsonaro? Pô, parceiro, aí você também tá vacilando.
Gostei do seu comentário, não. Muito fraco. Esse aqui é um bolsonarista. Esse aqui é um bolsonarista. Sábio era meu pai, que sempre disse que a esquerda era uma escória. Isso numa época que nem internet e redes sociais sonhavam em existir. Tá entendendo? Esse cara aí, o pai desse cara aí, que você está vendo lendo isso aí, o pai dele já era bolsonarista antes do bolsonarismo existir. Entendeu? O pai dele aí, antes da internet, antes das redes sociais, o pai dele já era extremista de esquerda. Já era de extrema. O pai dele já era de extrema direita. Já era bolsonarista de extrema direita já. Pelo que ele tá dizendo aí. Pensou? Aqui, ó. Agora, o melhor comentário, pra finalizar, o melhor comentário que eu vi aqui foi esse aqui, ó. O melhor comentário que eu vi foi esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Vai tomar no cu. O melhor comentário foi esse, pai. O cara não tá nem aí pra porra nenhuma, vai tomar no cu Ciro Gomes. Eita desgrama, velho. Aí, enquanto vocês ficam brigando, enquanto vocês não, enquanto todo mundo, enquanto a gente, enquanto eu, enquanto todo mundo fica brigando porque gosta do político tal e político tal, aprendeu na escola que X visão de mundo é a melhor do que a outra e tal, e não pra conversar, ter um diálogo aberto de trocar ideias, trocar visão de mundo. Enquanto vocês não tiverem isso, vai ser sempre essa guerra aí, ó, um querendo ser melhor do que o outro. Porque você chega nos grupos de direita, aqueles caras que são radicais também, porque tanto a direita quanto a esquerda são radicais. Aí você entra num grupo de direita radical, você vai ver os caras picando no pau num grupo de esquerda e não se conversam. Aí você vai no grupo de esquerda radical, é a mesma coisa. Entendeu? Aí quando você vê um cara de esquerda e um cara de direita trocando uma ideia num diálogo, sem nenhum querer convencer o outro de quem é melhor, trocando ideias de visão de mundo, do que seria melhor na opinião dele, e o outro dizendo o que seria melhor na opinião dele, a partir desse momento aí é que as coisas começam a fluir. Enquanto tá um dizendo que é melhor e o outro dizendo que é melhor, dá nisso aí, ó. Dá nisso aí. Pessoas que acreditam nos políticos, pessoas que acreditam nesses discursos que os políticos dizem, eloquentes, que nem o Ciro Gomes faz, acreditam. Aí depois, quando o cara pisa na linha do lado de fora, fica criticando. Porque as pessoas não têm a capacidade de enxergar lá no fundo daqueles diálogos vazios que os caras soltam, entendeu? A mesma coisa é Lula. Um monte de diálogo vazio, o cara chega na reunião com empresários, fala uma coisa. Chega na reunião com político, fala outra coisa. Chega na reunião na ONU, fala uma coisa. Cada lugar, eles têm um discurso próprio, já pronto. Se você parar para analisar os discursos de Lula que ele está falando hoje, são discursos que ele falou no primeiro mandato dele. É a mesma coisa, ele está tratando o Brasil como o mesmo Brasil de 2003, que não existe mais aquele Brasil. E a gente ainda tem essa audácia de discutir com os nossos amigos, brigar com os nossos amigos por causa de político. Aí, tá a prova aí. Aí, Ciro Gomes, todo mundo sabe, foi um cara que é o cara, um dos políticos que mais criticam o bolsonarismo. A cada 10 palavras que Ciro Gomes fala, 5 tem Bolsonaro no meio. 5. E agora ele está sendo julgado pelo próprio grupo que apoia ele por ter subido num palanque com bolsonarista. Agora você precisa entender o seguinte, que segundo a própria mídia geral, o bolsonarismo não é Bolsonaro. Bolsonaro criou um movimento que virou o bolsonarismo, que a mídia rotulou como bolsonarismo. E o movimento é fora dele. E Ciro Gomes sabe disso. Então, vocês precisam entender que Ciro Gomes ele não se aliou com Bolsonaro, ele se aliou com o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo pode eleger quem quiser. Vocês precisam entender isso. Ciro Gomes não está nem aí para ser presidente.
Ciro Gomes não tá nem aí para ser governador, Ciro Gomes não tá nem aí para essas coisas, não. Ciro Gomes quer cargo. Isso que ele quer, cargo, poder. Ele não tá nem aí para esquentar a cabeça com política. Ele vai lá, faz um enxame dele, vai lá ganha um cargo. Ele vai lá, faz um enxame dele lá no Ceará, em top de político. Isso que ele quer. Então, nada melhor para isso do que se associar ao bolsonarismo que elege quem quiser. Burro é vocês que ficam aí brigando por causa de político A e político B, entendeu?